Olá, eu sou Patrick Siqueira e eu vou bater um papo com você sobre o SNGPC. Vou te explicar a origem dele e vou te explicar por que o antibiótico entrou para o SNGPC. O SNGPC nasceu em 2007 pela normativa 7, de 24 de abril de 2007. Essa normativa 7 ela aprovou o padrão do SNGPC para transmissão de dados referente ao módulo de drogarias e farmácias e drogarias. Daí surgiu o apoio à portaria 344 de 12 de maio de 1998. Essa portaria, que ela é 50 páginas dessa portaria, ela prevê toda a escrituração de medicamentos psicoativos, né? E ela tem junto com ela as denominações das listas das substâncias A1, A2, A3, B1 e B2, C3, D1 e somente. Essa portaria ela não inclui os antimicrobianos. Ela é uma portaria que ela foi criada até antes da própria Anvisa, né? A Anvisa foi criada um ano depois, meses depois, quase que concomitante. Ela foi criada pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, na época. E aí o que aconteceu? O SNGPC, nascido em 2007, né, em 24 de abril de 2007, ele veio facilitar a escrituração que antes era feita através de livros, né? Esses livros eram precisos ser solicitados nos departamentos de vigilância sanitária do município, e havia um termo de abertura e um termo de encerramento. E aí você fazia a escrituração de toda a movimentação de compra e venda, e também as transferências e perdas, né? Ou no processo, né? E também avaria de produtos, desvio de qualidade e mesmo o vencimento, né? Vencimento do medicamento. A partir de 2009, no Brasil, antes de 2009 já veio tendo aquele problema da superbactéria, que a comunidade médica soltou um alerta que em 2050 a superbactéria ia matar uma pessoa a cada 3 segundos, né? É uma história bem contada, que também tem disponível no site da Anvisa, que eles elaboraram o plano de ação da vigilância sanitária em resistência aos antimicrobianos. Esse plano de ação é de maio de 2017. Estou gravando o vídeo em 2018, em agosto de 2018. Tem mais de um ano que foi lançado esse plano de ação. Mas o controle de antimicrobianos no SNGPC ele teve origem em 2011. Começou em 2010, em 2011 saiu a primeira RDC, que foi a RDC 20, falando do SNGPC e do controle pela escrituração juntamente com os psicoativos em drogarias e farmácias que têm autorização de venda de psicoativos, que também precisa dessa autorização. Não existe nenhuma autorização prévia para uma drogaria vender antimicrobiano. Basta abrir o CNPJ, ela já está apta a vender o antimicrobiano. Já para vender produtos psicoativos, a drogaria tem que fazer uma solicitação lá no peticionamento eletrônico, tem que cumprir algumas normas, como a segregação dos medicamentos psicoativos em um armário fechado com chave, e essa chave tem que ficar nas mãos do farmacêutico responsável técnico ou do responsável do substituto. Agora, para o SNGPC, o responsável técnico, ele que é o responsável pela escrituração no SNGPC, ele, na sua ausência por algum motivo, vamos supor que ele tenha que passar alguns dias em casa, algum problema familiar ou pessoal, e ele se ausenta do estabelecimento.
o responsável substituto vai assumir as transmissões, porém ele tem que finalizar o inventário do atual e recuperar o inventário finalizado e começar dali em diante. Ou seja, ele também tem a obrigação de conferir se o estoque do inventário finalizado é igual ao estoque físico, né? Que tem segundo a RDC, a última RDC de 2014 da Anvisa, que é a 22 de abril de 2014, aqui no artigo 10, que fala da escrituração e do controle de estoque, né? Fala aqui, ó, que eu acabei de falar, no artigo 11, fala assim: na falta do farmacêutico substituto, a escrituração deve ser obrigatoriamente transmitida ao final dos períodos de ausência do farmacêutico responsável técnico por meio do envio de arquivos sem movimentação de medicamentos sujeito a controle especial, conforme a portaria SVS/MS 344 de 1998 ou a que vier substituir. Mais do estoque, deixa eu achar aqui do estoque que eu... do estoque. Tudo isso aqui estão grifados porque são coisas que eu julguei importante para o conhecimento do farmacêutico, do conhecimento da pessoa que vai trabalhar com SNGPC. Aqui eu grifei, né, o artigo 15. O estoque físico dos medicamentos e substâncias sujeitas ao controle especial deve ser qualitativa e quantitativa, idêntico ao escriturado no SNGPC, bem como no sistema informatizado do estabelecimento, observando os prazos de escrituração. Aqui ele quer dizer que, quando ele fala em qualitativo e quantitativo, que a quantidade da amoxicilina, um exemplo, a amoxicilina 300mg com 3 comprimidos, tem a amoxicilina 500mg com 5, com 7 e por aí vai. Então, se eu tenho um lote da amoxicilina de 500mg com 3 comprimidos, eu estou qualificando aquele produto, é qualitativo. E o estoque dele tem que ser igual, quantitativo, aí eu entro o quantitativo, tem que ser igual ao estoque do produto que tem na prateleira. Agora, uma observação que a RDC aqui não coloca é que, na verdade, é o lote, né? Se bem que qualitativo vai qualificar o produto com lote, né? Então ele vai dar uma característica daquele produto. Então assim, se eu tenho 10 amoxicilina no meu estoque físico, eu tenho que ter 10 amoxicilina no meu estoque do sistema do SNGPC, tanto na Anvisa quanto no meu, aqui no meu estabelecimento. O que acontece se eu não tiver a quantidade igual no estoque da Anvisa com o meu estoque do sistema? Aqui diz que todo estoque movimentado pelo estabelecimento, né, deve ser escriturado, sendo comercializado ou não. Mas diz assim, que o farmacêutico vai ter um prazo de 10 dias e ele é isento de qualquer penalidade da vigilância sanitária, porque ele tem 10 dias para estar irregular com o estoque dele, está errado com o estoque físico, ou seja, pode haver transmissões pendentes ainda, e ele tem um prazo de até 10 dias para corrigir isso. O certo é você transmitir no mínimo um arquivo por semana, que dão 4 arquivos, que te dá direito a um CRT. CRT é o Certificado de Regularidade de Transmissão. Ele é disponível direto no site da Anvisa e ele tem uma validade de 30 dias e você tem 10 dias para estar com ele atrasado. Assim, digamos assim, um prazo que é dado ainda pelo sistema, é que você pode estar 10 dias atrasado, porque em 10 dias você consegue fazer as movimentações, uma vez que você só pode enviar um arquivo por dia, você não pode enviar mais que 2 arquivos, ou seja, mais que 2 semanas por dia. Você vai preparar, separar todas as suas notas de compra, todas as suas receitas de venda e vai fazer a sua escrituração. Dentro dessa movimentação vai estar compra, venda e também as perdas por
desvio de qualidade, qualquer tipo de perda que você tiver do medicamento também precisa ser comunicado ao Departamento de Vigilância do município. Ou seja, antes eu tenho um produto que está vencido, eu não posso simplesmente escriturar no SNGPC que aquele produto está vencido e dar cabo nele, mandar incinerar, sem antes a vigilância sanitária vir no meu estabelecimento. Eu vou segregar ele, vou tirar ele do meu estoque de venda, vou colocar ele armazenado adequadamente em um outro local e vou aguardar a vigilância sanitária vir para poder incinerar aquele produto. Eu não posso simplesmente escriturar no SNGPC e partir dali e jogar fora. Eu preciso ter mas aí já vai entrar o POP, né? O procedimento operacional padrão da drogaria. Eu preciso ser fiscalizado em relação àquele produto vencido, dando consistência à informação. Que o objetivo do SNGPC é manter dados atualizados, fidedignos, que precisam desse acompanhamento, porque seria muito simples eu pegar um produto que já saiu da validade e dizer lá que ele está vencido e ponto final, não ter nenhuma fiscalização ali. Aquele produto talvez até tenha sido vendido e não foi realmente vencido, né? Então conta-se também que o SNGPC ele faz tem até uma observação aqui que eu anotei, que a realização periódica da cópia de segurança de dados e de escrituração deve permanecer arquivada no estabelecimento por 2 anos. Antes era 5, na portaria 344 era previsto 5 anos de guarda dos documentos, caiu para 2 anos de guarda dos documentos. Ou seja, eu tenho um farmacêutico, ele trabalhou comigo e suponho que ele trabalhou, vamos fazer um exemplo, ele trabalhou 1 ano comigo e depois desligou do meu estabelecimento. Eu preciso fazer a troca do farmacêutico, né, tanto no conselho quanto no SNGPC, e pegar toda a movimentação que ele fez e arquivar, guardar por 2 anos. Passados 2 anos eu posso dar fim nisso aí, tanto nos arquivos digitais quanto nos arquivos físicos, que são as receitas e as notas fiscais, né? Eu posso incinerar, dar fim disso aí. As receitas, toda a informação do sistema, da apuração de receituário, de compra, toda a movimentação do SNGPC, a drogaria e o farmácia, né, juntamente com o seu farmacêutico responsável, tem a obrigação de guardar sob sigilo, não passar informação a ninguém, a não ser com a concessão das autoridades sanitárias. Então existe esse sigilo. O farmacêutico tem como uma penalidade de falta de ética, que a administração a fiscalização pode passar ao conselho como denúncia e acompanhar os resultados dessa denúncia, que seria uma falta de ética. O profissional não pode passar sua senha a terceiros, o profissional não pode deixar de fazer a movimentação conforme descrito na RDC, ou seja, omitir dados, não pode inventar produtos que podem ocorrer. O limite de antimicrobianos numa receita não é uma obrigação, ou seja, eu posso ter ou mais de ou até mais de 2 medicamentos antimicrobianos em uma única receita, diferente dos psicoativos, que são 1 por receita. Então, quando o médico receita um medicamento da tarja preta, ele vai receitar 1 por receita. Que eu digo é um tipo, uma classe. Se ele for receitar o clonazepam, ele vai receitar apenas o clonazepam naquela receita. Ele não vai receitar juntamente com outro medicamento, apenas aquele. Se ele for receitar amoxicilina mais cefalexina, pode. E aí então o profissional, usando da má ética,
pode colocar numa mesma receita mais de um medicamento. Isso também é previsto como uma penalidade de infração ética por parte do profissional responsável técnico da drogaria ou farmácia. Eu pesquisei por que o SNGPC, porque o SNGPC não, por que os antimicrobianos sofreram essas sanções que tornam obrigatória a escrituração, né? A principal motivação para isso foi que as superbactérias são a maior causa de morte no futuro, serão a maior causa de morte no futuro. E todos os governos de alguns países entraram numa luta contra a automedicação. Os conselhos profissionais, no exemplo de farmácia, têm atuado muito forte, principalmente no estado do Amazonas, com relação a drogarias clandestinas, uma vez que a própria população não faz a denúncia. Então o conselho de farmácia ele tem a exigência de ter um profissional habilitado no estabelecimento durante o seu funcionamento. Isso é uma lei, não é uma coisa inventada, é uma lei, é uma regra geral. Todas as drogarias no território nacional têm que ter a assistência de um farmacêutico durante o seu funcionamento. E devido a essas questões, os conselhos têm fiscalizado, e quando o conselho fiscaliza, ele obriga a drogaria a se legalizar. Ao se legalizar, a drogaria começa a sofrer alvos de fiscalização, enquanto outros processos são feitos também quando tem movimentações das divisas em relação a campanhas contra a drogarias que não estão regulares, e aí eles ou lacram drogarias ou a drogaria se adequa às legislações, né? Evitando assim a automedicação. Esse plano de ação de vigilância sanitária ele é muito recente, ele é de 2017, apesar do antimicrobiano ser obrigatório desde 16 de abril de 2013. Esse plano de ação ele é de 2017, então é um plano de ação novo, é uma situação nova que nele visa muito o SNGPC como ferramenta de apoio para a diminuição da automedicação e o tratamento preventivo com uso de antibióticos, né? Que é uma preocupação muito grande dos profissionais da área de saúde, os médicos, né, nesse caso. E esse plano de ação ele é disponível para qualquer pessoa no site da Anvisa, né? Você pode botar lá e pesquisar no próprio Google e vai estar tudo lá, né? Eu li ele e eu vou ler aqui a apresentação dele para vocês terem uma noção do que é o plano de ação da vigilância sanitária. Os antimicrobianos destacam-se entre as grandes conquistas da medicina. A segurança trazida por esses medicamentos, tanto para o tratamento de problemas de saúde seculares, quanto para a prevenção de complicações na realização de procedimentos como cirurgias, alavancou longevidade e qualidade à vida humana. Considerando esses benefícios, torna-se compreensível o quão devastador pode se tornar o problema da resistência aos antimicrobianos. A ameaça à saúde, ao bem-estar, à produção de alimentos e à economia em nível global indicam a relevância e a necessidade de priorização do tema por parte dos governos, as instituições e dos órgãos públicos e privados, das representações internacionais e da sociedade como um todo. As conexões do mundo atual, somadas às complexidades da questão, impõem uma efetiva articulação entre os diferentes atores para o controle da resistência aos antimicrobianos. Nesse contexto, a regulação sanitária tem papel importante nas estratégias nacionais e globais direcionadas ao enfrentamento da resistência aos antimicrobianos, à preservação dos antimicrobianos disponíveis, encarando-os como bens preciosos da sociedade.
é um princípio que deve orientar as agências reguladoras em todo o mundo. Pautada nos compromissos internacionais e nacionais, a agência apresenta o plano de ação da vigilância sanitária em resistência aos antimicrobianos. Esse documento, que demarca o papel da vigilância sanitária nos esforços brasileiros de enfrentamento à resistência aos antimicrobianos, norteará a atuação da agência frente a esse urgente desafio da saúde pública. Nele estão expostas estratégias de diferentes campos da vigilância sanitária, como alimentos, serviços de saúde, laboratórios, entre outros. Seguindo recomendações da Organização Mundial da Saúde, OMS, o plano de ação da vigilância sanitária aqui apresentado contém um plano estratégico e um plano operacional. O plano estratégico reflete o papel da vigilância sanitária no alcance do objetivo principal do plano de ação, qual seja tratar e prevenir doenças infecciosas com medicamentos efetivos, seguros e de qualidade, utilizados de forma responsável e acessíveis a todos que deles necessitem. No plano estratégico encontram-se objetivos principais, as intervenções estratégicas e as atividades que contribuirão para a prevenção e o controle da resistência aos antimicrobianos. O plano estratégico atende às lacunas identificadas e prioridades estabelecidas e está harmonizado com o Plano de Ação Nacional em Resistência aos Antimicrobianos. Por sua vez, no plano operacional apresenta listas com atividades secundárias a serem implementadas dentro do que foi estabelecido no plano estratégico. Fornece informações detalhadas especificando resultados esperados, quantidade ou frequência de execução, prazos responsáveis pela execução, atores envolvidos, custos estimados e fonte de financiamento. Bem, esse plano de ação eu li ele todo, né, como eu falei, eu achei ele muito interessante. Existem muitas coisas além disso aqui, né? O SNGPC vai ter uma ênfase maior, né? Futuramente, agora a partir de 2017, ele vai ter uma obrigação maior, um acompanhamento maior, né? Porque o SNGPC ele vai acompanhar desde a produção, distribuição e venda e consumo de antimicrobianos. Vai atingir vários setores, não só o setor de drogarias e farmácia, mas também setores da alimentação, da agropecuária e agricultura, onde há uso indiscriminado do antibiótico, né? O uso do antibiótico na agricultura já é conhecido pelos médicos e também na pecuária, agropecuária, né? No tratamento de animais e no tratamento tanto para engorda como também para tratamento preventivo de doenças. Também é usado na agropecuária, na agricultura, que eu achava que era impossível, mas ele é usado também para combater pragas e doenças em alguns tipos de frutas, legumes e hortaliças. Eu não sei especificar muito bem, apenas li aqui. E aí eu grifei até de rosa aqui, ó, que eu já falei antes e vou ler de novo. Estima-se que no ano de 2050, caso não sejam tomadas ações efetivas para o controle e os avanços da resistência aos antimicrobianos, uma pessoa morrerá a cada 3 segundos em consequência desse agravo, o que apresentará 10 bilhões de óbitos por ano. Fora as pessoas que morrerão por ano em 2030, também haverá um custo muito alto dos governos, e no mundo inteiro estima-se que haverá um custo de 100 trilhões de dólares com internações devido a infecções por superbactérias. Se você pesquisar na internet, eu dei uma pesquisada rápida sobre superbactérias, eu encontrei algumas coisas muito interessantes. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Então eu estou aqui com uma pesquisa básica que eu puxei da internet.
E aqui nós temos falando dos exemplos de superbactérias, né? A KPC é uma das mais comuns na atualidade, né? O contágio é feito através de contato com secreções em um ambiente hospitalar que não segue normas de desinfecções. É o local mais comum de proliferação, pode causar pneumonia, infecção no sangue e no sistema urinário, entre outros problemas, caso não seja combatida de forma correta. Pode gerar um quadro de infecção generalizada, levando o paciente à infecção à morte. Staphylococcus aureus, causadora da infecção no sistema respiratório e de pele. NDM1, causadora de infecções na pele. Enterococcus, causadora de infecções no sistema urinário e nas válvulas do coração. Proteus, causadora de infecções no sistema urinário e nos intestinos. Pseudomonas, causadora de infecções pulmonares, urinárias e intestinais. Streptococcus, causadora de infecções no sistema respiratório. Clostridium, causadora de infecções nos intestinos. Então são muitas as superbactérias, são muitas as causas, são muitos os problemas, e o uso indevido de antibiótico é um dos fatores que contribui para as superbactérias. E hoje serão extremamente controlados o consumo e a venda desses medicamentos, né? Eu trabalho com um sistema informatizado, eu tenho um sistema, eu vendo um sistema, e muitos donos de drogarias sempre falam para mim que só parar de vender os antibióticos ou só controlar a venda dos antibióticos não resolverá o problema, apenas aumentará o problema devido à deficiência do sistema público de saúde. Ou seja, aqui no Brasil, o paciente adoece, precisa de uma assistência médica, ele vai no hospital, muitas vezes ele também não é atendido de imediato, né? Demora, tem que marcar uma consulta. O sistema preventivo de saúde é muito ruim no Brasil. Você tem que marcar uma consulta, muitas das vezes você vai atrás disso já quando está morrendo, então se torna mais difícil ainda. O ideal seria ir quando está bom ainda, não está sentindo muita coisa ou não está sentindo nada, porque até você conseguir uma consulta, conseguir fazer os exames, se você já tiver ruim, vai morrer, porque demora um bocado. Você marca, eu ouço nos noticiários aí que o Ministério da Saúde criou um sistema onde não há filas presenciais, você não precisa acordar de madrugada para ir lá no hospital, fazer uma ficha e ser atendido. Você faz por um sistema, você vai lá não sei aonde, marca a sua consulta com o médico, espera no mínimo 3 meses para ser atendido por esse médico. Esse médico vai te passar exames laboratoriais que muitas das vezes, se você não puder pagar do seu bolso, você for fazer direto com o sistema público, você leva mais ou menos uns 3 a 4 meses ou mais meses, dependendo do qual for o exame para fazer. Então demora muito, você morre fazendo o exame, morre procurando atendimento médico. Eu não estou aqui criticando o sistema de saúde, que não é um problema só do sistema, é um problema político, né? É um problema, o Brasil está mergulhado aí numa crise política muito grande, todos nós sabemos, é falado todos os dias na televisão, roubos da casa de milhões, de bilhões. Então quer dizer, num país onde falta tudo, só não falta dinheiro para ser roubado, mas falta tudo, falta segurança, falta educação, falta atendimento público melhor, mas não falta dinheiro para ser roubado. Então existe aí esse problema político que todos nós brasileiros enfrentamos. Estamos em ano de eleição, e eu não estou aqui apoiando nenhum candidato, não estou aqui para falar de nenhum candidato, apenas falar do SNGPC, porque que o SNGPC adotou os antimicrobianos como produtos controlados, né?
Eu vou fazer outros vídeos falando mais sobre o SNGPC, porque senão isso aqui vai ficar muito longo. É uma coisa assim que tem que ser uma série. Eu vou ler um questionário de perguntas e respostas do SNGPC, vou passar todo a sabatina sobre o sistema e vou também mostrar o meu sistema do SNGPC para a escrituração via sistema, né? É um sistema que eu criei, que eu chamo ele de SNGPC Super Fácil, porque a ideia dele é ser fácil mesmo de ser usado. Não falando em outros vídeos como é que é feito o procedimento correto da aviação de receita, tanto para antimicrobiano quanto para os psicotrópicos, devido ao sistema, né? Vou ficando por aqui e é isso aí.